A Bíblia nos ensina que é importante termos bom ânimo para vencermos os momentos difíceis, e nós o recebemos através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus. Esse é o estudo de número 1165 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o Senhor Jesus ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Senhor, Ele nos manda termos bom ânimo em todas as situações. Vamos ao nosso tema, a importância de ter bom ânimo. Nosso texto base está em Lucas capítulo 8, verso 48, que diz: "E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz." Bom ânimo é esperança, é força, é coragem, mas também é excesso de determinação. Nós precisamos ter bom ânimo em tudo que nós fazemos, conforme Paulo nos ensina e ensinou aos irmãos de Colossos. Colossenses capítulo 3, verso 23 e verso 24, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Paulo está ensinando a importância de fazermos tudo com boa vontade, fazermos de coração, com coragem, com determinação, com ânimo, pois é ao Senhor Jesus a quem servimos, a quem nós honramos através das nossas ações. Ter bom ânimo é uma ordenança do nosso Deus. Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: "Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares." Deus encorajou a Josué após a morte de Moisés. A missão de Josué não seria fácil e ele não poderia desanimar e nem desistir, mas ele deveria ter coragem, ânimo, ter perseverança, e seria necessário ele se esforçar, porque as dificuldades podem gerar medo, podem gerar espanto, mas a presença do Senhor traz paz, traz alegria, traz confiança, traz fortalecimento e vitórias. Ter bom ânimo é a ordenança do nosso Jesus. João capítulo 16, verso 33, "Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Outra versão diz: "Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo." Jesus estava alertando aos seus discípulos: os acontecimentos vindouros seriam angustiantes, seriam tempos difíceis, mas eles teriam que enfrentar esse mar revolto da vida com coragem, com ânimo, com força e com fé. A presença de Jesus fisicamente não estaria mais com eles, mas em compensação, eles se tornariam a habitação do Espírito Santo do Deus vivo, e eles deveriam focar no Jesus vencedor. Eles não deveriam permitir que seus corações se perturbassem e nem se preocupassem. João capítulo 14, verso 27 diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar." Diante dos problemas, das aflições, das angústias, nós devemos buscar a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do nosso Deus, e não podemos ceder ao medo, à angústia, à tristeza. Nós temos que ser perseverantes,
corajosos, devemos ter bom ânimo. Davi, ele se animava no Senhor. Salmo 27, verso 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que me fortalecer no Senhor e eu tenho que aprender a esperar o tempo certo do Senhor. Davi estava reconhecendo que existe o tempo certo, tempo determinado por Deus para ele agir. Muitas vezes, nessa espera, será necessário aguardarmos o agir de Deus, mas com coragem, com ânimo e com o coração fortalecido, assim como Davi fez. Davi sabia que o Senhor o fortaleceria e que o Senhor defenderia ele nas batalhas. Salmo 31, verso 23 e verso 24: amai o Senhor, vós todos os seus fiéis, o Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Sede fortes e corajosos, ele fortalecerá o vosso ser. Vós todos os que confiam e esperam no Senhor, é importante nos fortalecermos, é importante confiarmos plenamente na graça, na misericórdia, na fidelidade e na bondade do nosso Deus para conosco. Muitas vezes o apóstolo Paulo passou por diversas aflições, passou por momentos de muita angústia. Certa vez ele estava num navio e estava indo para Roma como prisioneiro e ele estava enfrentando uma grande tempestade. Atos capítulo 27, verso 14 e verso 15. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste, e sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levado. O vento nordeste é o vento euroaquilão e o navio ele ficou fora da rota. Eles não tinham esperança nem de sobreviverem. Atos capítulo 27, verso 20 diz assim: nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Paulo, ele era homem de Deus, ele era um servo fiel e diante daquela situação, ele se posicionou, ele animou aos homens que estavam no navio, mesmo sendo prisioneiro. Ele não se deixou abater pela sua condição. Atos capítulo 27, verso 22 diz: entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Paulo, ele estava confiando na promessa de Deus para ele e ele tinha sido animado pelo Senhor na noite anterior. Atos capítulo 27, verso 23 e verso 24 diz: pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. O anjo do Senhor apareceu a Paulo e Paulo creu na promessa de Deus. Além de Paulo ser animado, ele foi usado por Deus como instrumento para animar as pessoas que estavam com ele. Jesus, ele falou para muitas pessoas que eles deveriam ter ânimo, Vamos ver? O primeiro que eu quero lembrar com você é de uma mulher com fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, verso 47 e verso 48. Então a mulher,
compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher, ela tinha sofrido 12 anos com hemorragia, tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos e nada tinha adiantado. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu, ela enfrentou as dificuldades, ela teve fé, ela teve coragem, ela cria que se ela tocasse em Jesus seria curada, e assim aconteceu. Mas Jesus, ele percebeu que alguém tocou nele diferente e ele perguntou quem o tocara. A mulher, ela foi até Jesus, como nós vimos no versículo, e ela recebeu não somente a cura do físico, mas também a salvação, e a salvação é a mais importante. Ela precisou ter ânimo para que ela vencesse as barreiras. Jesus também disse: tenha bom ânimo para os discípulos, e não foi só uma vez, não. Vamos ver quando os discípulos estavam com medo, eles estavam apavorados, porque eles viram Jesus andando sobre as águas e não reconheceram que era Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Marcos capítulo 6, verso 49, verso 50 diz: assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E tem outra versão que diz: pois todos os tinham visto e ficaram apavorados. Mas contudo Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Precisamos ter bom ânimo, coragem, precisamos entender que o nosso Jesus está conosco, e é Ele que nos faz vencer barreiras, que nos faz vencer medos, que nos faz vencer as dificuldades. Jesus também disse para um paralítico que ele deveria ter bom ânimo. Mateus capítulo 9, verso 2 diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Que Jesus maravilhoso é o nosso, e somente o nosso Jesus tem poder para perdoar pecados, como nos ensina o apóstolo João. 1 João capítulo 1, verso 7, verso 9 diz assim: se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E confessarmos os nossos pecados, olha o que a Bíblia nos ensina: Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. É importante termos bom ânimo e não ficarmos presos por sentimentos de culpa, não ficarmos presos por erros do passado, mas devemos confiar que o nosso Senhor Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida, Ele nos perdoa. E a Bíblia ainda nos ensina que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Como é importante nós confessarmos ao Senhor Jesus os nossos pecados, nos arrependermos e deixarmos de praticar o que não agrada ao nosso Deus. Paulo nos ensina que mesmo diante do desgaste desse corpo físico, das adversidades, das angústias e problemas que ele passava, ele andava em bom ânimo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6 e verso 7
Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Paulo, enquanto estava no mundo e servia ao Senhor, ele não se deixava abalar pelas dificuldades, mas ele andava confiante no Senhor e não se deixava ser dominado pela tristeza, pelo abatimento e pelo medo, mas sim, ele confiava e estava firme, estava com coragem, estava com ânimo, porque ele recebia do Senhor. Vou começar a concluir. O Senhor, ele nos dá uma ordem e não podemos ignorar. Ter bom ânimo, então, é uma ordenança do Senhor. Para isso, é necessário não ignorarmos a importância de termos bom ânimo e recebermos o ânimo através da oração, da comunhão com o nosso Deus e da leitura da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Não podemos nos esquecer que a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina que precisamos ter perseverança e ânimo, e encontramos boas motivações nas Escrituras, e assim nós podemos manter a nossa esperança e não nos deixar levar pelas situações contrárias que nós vivemos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dê o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus, ele continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.